O objetivo aqui é simples: sair do faturamento e enxergar a margem real por pedido. Um pedido de R$ 1.000 pode parecer ótimo, mas quando você tira desconto, custo e frete absorvido, ele vira só 200 de margem. No Power BI, a leitura certa mostra isso sem esconder exceção operacional. No final, a pergunta é: esse pedido vendeu bem ou realmente deu lucro? A resposta vem nos próximos passos. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! No Power BI, o pedido é a menor unidade da análise, porque é nele que a margem real aparece. Primeiro, partimos da receita líquida, venda bruta menos descontos. Depois, separamos custo do produto, frete absorvido e exceções operacionais. Pergunta rápida: um pedido com bom faturamento sempre tem boa margem? Pense por alguns segundos. Não. Se desconto, custo ou frete consumirem a venda, a margem líquida fica ruim. Faturamento mostra volume, mas margem líquida mostra decisão. Se dois pedidos vendem R$ 1.000, um com 50 de desconto e outro com 250, eles parecem iguais, mas não são. Ao somar venda bruta, desconto, custo, frete absorvido e exceções, o pedido revela lucro ou problema. Pergunta: qual merece atenção? Pense um instante. Resposta: o que fatura é igual, mas deixa menos margem. Antes de escrever a medida, a gente precisa pensar no negócio, não no código. Primeiro vem a venda bruta, depois os descontos, depois o custo, depois o frete absorvido. Só então entram as exceções, que ajustam ou sinalizam o pedido. Exemplo: vendeu 1.000, descontou 100, custou 600, frete 80. Pergunta: quanto sobra? 320. É essa ordem que transforma faturamento em margem real. Para calcular margem líquida por pedido, a gente começa no menor nível confiável. Se desconto e custo estão por item, faz por item e só depois soma no pedido. Se tudo já vem no pedido, mantém o pedido como base. Aí entra a venda bruta, desconto, custo, frete absorvido e exceções operacionais. Pergunta: por que isso importa? Porque senão a margem fica bonita no total e errada no detalhe. Com a lógica de negócio definida, agora vamos estruturar o modelo para que o DAX não precise corrigir um desenho ruim. A base ideal é uma fato de pedidos ou itens ligada a data, produto, cliente, canal e vendedor. Assim você filtra a margem por qualquer visão sem ambiguidade. Pense nisso como uma mesa com peças organizadas, não uma caixa misturada. Próximo passo: definir chaves e granularidade. Para calcular margem líquida por pedido, a base começa na tabela Fato de itens de venda. Depois, você conecta as dimensões de produto, cliente, data e canal, porque elas explicam o contexto da venda. A tabela de exceções operacionais marca frete absorvido, devolução e ajuste especial. Pergunta: sem essa tabela, o que acontece? Pense por um instante. Você vê a venda, mas não enxerga o custo real do pedido. Nesta etapa, a base é a tabela fato do pedido, no nível do item do pedido. Ela precisa ter número do pedido, item, data, produto, cliente, quantidade, venda bruta, desconto, custo, frete pago e frete cobrado. Pergunta rápida: por que separar frete pago e frete cobrado? Pausa. Porque o frete absorvido nasce dessa diferença e ajuda a fechar a margem líquida. Aqui, o segredo é simples: dimensão filtra fato, e não o contrário. Se você liga pedido, produto e calendário, cada tabela de apoio só descreve o fato de venda. Evite muitos para muitos sem necessidade, porque isso bagunça margem e duplicação. Para exceções operacionais, use a chave do pedido. Pergunta: por que um calendário único? Porque uma data só, uma verdade só. A margem começa no pedido, mas precisa sobreviver ao detalhe de cada item. Se o desconto total foi de R$ 90 em 3 itens, você pode dividir 30 para cada um,
ou ratear proporcionalmente pela venda. Qual evita a distorção? Pense um instante. A resposta é: depende da regra documentada, aplicada com a mesma granularidade em todas as tabelas. Com o modelo pronto, agora entramos nas medidas DAX. Não crie uma medida gigante. Separe venda bruta, descontos, venda líquida, custo, frete absorvido e margem líquida. Isso deixa cada pedido auditável, como conferir o troco etapa por etapa. Pergunta rápida: se a margem caiu, qual medida você verifica primeiro? Pense por um instante. Resposta: comece pela venda líquida. Depois, compare custo e frete absorvido. Aqui a base é simples: venda bruta, desconto, custo e frete pago. Venda bruta é tudo que entrou antes dos abatimentos. Desconto reduz a receita. Custo tira o que o produto consumiu. E frete pago mostra o que a operação absorveu. Pergunta rápida: por que começar por isso? Porque sem essas 4 medidas, a margem líquida por pedido fica só no chute. Agora fechamos a margem líquida por pedido com uma medida DAX simples. Venda líquida é venda bruta menos descontos. Depois entra o frete absorvido. Se a empresa pagou R$ 80 e cobrou 30, o impacto é R$ 50. Pergunta rápida: esse valor aumenta ou reduz a margem? Pense por um instante. Ele reduz, porque é um custo que a empresa absorveu. Agora a gente fecha a margem líquida por pedido. Venda líquida é venda bruta menos descontos. Frete absorvido é frete pago menos frete cobrado. Margem líquida é venda líquida menos custo e menos frete absorvido. Depois, o percentual divide a margem pela venda líquida e menos custo absorvido. Se um pedido vendeu 100 com 10 de desconto e 15 de custo, você enxerga o lucro real sem maquiagem. Neste trecho, o foco é se a venda líquida for R e a margem líquida for R. Isso se conecta ao tema construção de uma análise técnica de margem líquida por pedido. A ideia principal é usar dados e inteligência artificial para transformar dúvida em prioridade, decisão e ação. Quando o painel responde uma pergunta real, a conversa fica mais clara e o próximo passo aparece com segurança. Depois das medidas, vem a parte que separa um painel bonito de uma análise confiável: as exceções. Devolução, brinde, reentrega, cancelamento parcial, troca, ajuste manual e frete especial mudam a margem do pedido. Se você esconder isso na média, um pedido ruim parece saudável. A pergunta é: esse pedido deu lucro de verdade? Se a resposta precisar de contexto, a margem só fica confiável quando a exceção entra no cálculo. Quando a margem líquida por pedido parece errada, quase sempre a culpa está nas exceções operacionais. Aqui, cada linha traz o pedido, o tipo de exceção, o valor de ajuste, a data e a observação. Pense assim: um frete absorvido ou um reembolso muda o resultado daquele pedido. A pergunta é: esse ajuste entra no cálculo? Se entrou, a margem explica a operação. Se não, ela engana. Quando existe exceção operacional, a margem por pedido pode enganar. Um pedido com frete absorvido ou desconto fora da regra pode ser ajustado, sinalizado para análise ou excluído de uma visão específica. O principal é deixar a regra explícita no painel. Senão, você compara pedidos que não jogam o mesmo jogo. Quando a margem líquida parece boa, as exceções operacionais podem virar o jogo. Por isso, eu separo o ajuste operacional, somando os valores da tabela de exceções e recalculo a margem ajustada. Também conto quantos pedidos tiveram exceção e marco se cada pedido teve ocorrência ou não. Pergunta rápida: um pedido com ajuste sempre piora a análise? Nem sempre. Às vezes, ele só revela o motivo real da distorção. Agora entra a parte que mais muda a leitura da margem: as exceções operacionais. Um pedido pode mostrar R$ 120 de margem, mas com uma reentrega de R$ 70 não cobrada, a margem ajustada cai para 50. Esse é o ponto que separa lucro aparente de lucro real. Pergunta: esse pedido foi bom mesmo? Pausa. Resposta: só depois de considerar as exceções.
Agora que os cálculos estão estruturados, vamos transformar a auditoria em leitura visual para decidir. Monte uma tabela por pedido com venda bruta, desconto, venda líquida, custo, frete absorvido, exceção e margem líquida. Se a margem ficar negativa, você acha rápido onde ela vazou. Pergunta rápida: qual pedido merece atenção primeiro? Pense por um instante. O pedido com maior margem líquida negativa e exceção operacional registrada. Nesta página, a gente confere pedido por pedido e valida a margem líquida com calma. Venda bruta, descontos, custo e frete absorvido entram juntos, e as exceções operacionais aparecem para não esconder problema. A tabela detalhada, com filtros de data, canal e vendedor, acelera a auditoria. A margem em vermelho pede atenção. Qual pedido você analisaria primeiro? O que mais foge do padrão, esse é o ponto de partida. Na página executiva, a gente junta 4 blocos para ler a margem com rapidez. Os cartões mostram o resultado, a tendência conta a história do período, o ranking aponta os pedidos críticos e a decomposição revela onde a margem foi embora. Se um pedido parece bom no total, mas desaba no frete ou no desconto, a pergunta é: onde investigar primeiro? No bloco de decomposição, ali está a resposta. Nesta leitura, os visuais transformam margem em diagnóstico rápido. Cartões mostram margem total, porcentagem de margem e pedidos negativos. Barras comparam canal ou vendedor. A tabela abre pedido, venda, desconto, custo, frete e exceções. O waterfall mostra o que derrubou a margem. Pergunta: se a margem cair, você começa pelo total ou pelos componentes? Pausa. Resposta: pelos componentes, porque eles revelam a causa. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Pense mentalmente. Se o pedido teve venda bruta alta, mas também desconto, custo, frete absorvido e uma exceção operacional, a margem líquida ainda vale a pena? A resposta comentada é simples. Só o pedido com tudo junto mostra o lucro real, e é isso que a gente quer enxergar no Power BI. Por que analisar margem líquida por pedido e não só faturamento total? Porque faturamento mostra volume, mas não mostra qualidade econômica. Um pedido de R$ 100 pode parecer bom, mas depois de R$ 10 de desconto, R$ 62 de custo e R$ 8 de frete absorvido, sobram R$ 20. É isso que revela quais vendas realmente valem a pena. A segunda pergunta é: o desconto entra antes ou depois do custo na análise? Pense por um instante. Na prática, ele entra antes do custo. Primeiro, calculamos a venda líquida, venda bruta menos descontos. Depois, comparamos essa receita líquida com custo, frete absorvido e exceções operacionais. Assim, a margem não fica inflada por uma receita que a empresa não recebeu integralmente. A pergunta é simples: como tratar pedidos com frete repassado ao cliente? Pense um instante. Se o frete foi cobrado integralmente do cliente, ele não reduz a margem como frete absorvido. Você separa frete pago de frete cobrado. O impacto real é só o que ficou por conta da empresa. Assim, a margem por pedido fica mais fiel,